E domingo aí terrível para o bolsonarismo. Por quê? Porque hoje teremos aí uma manifestação flopada do Bolsonaro, convocada por ele pelo Malafaia. Muita gente nem tá sabendo. Geralmente aí nas últimas manifestações todas o Bolsonaro pró-golpe, quando ele convocava os terroristas à rua, ficávamos sabendo, a imprensa falava muito disso e tudo mais. Dessa vez, não teve destaque nem no bolsonarismo. Para você ter uma ideia, eu estava vendo aí uma análise de redes sociais sobre o assunto aí da manifestação de hoje e ninguém está falando disso, para você ver que tá ruim aí para o Bolsonaro. No meio disso, em pleno final de semana, começou a ter briga aí entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Enquanto isso, Alexandre de Moraes segue trabalhando. Você deve se lembrar que enquanto o Bolsonaro incentivava o golpe de Estado e fazia os seus radicais ficarem mais radicais, eles estavam se organizando na frente dos quartéis ali para pedir golpe. Enquanto isso, obviamente, alguns são mais radicais ainda e têm umas ideias piores. Tem um influenciador bolsonarista chamado Wellington Macedo. Ele se juntou com mais dois terroristas num acampamento ali que era frequentado pelo Oswaldo Eustáquio e eles tiveram uma ideia, que era a ideia de explodir o aeroporto de Brasília. Então eles colocaram um TNT ali, que é um explosivo, no para-choque de um caminhão de querosene, que tinha 60 mil litros de querosene de aviação, que é muito mais explosivo do que querosene normal, ou do que gasolina de carro, ou óleo diesel, coisa do tipo, é bem pior. E aí, eles tinham o plano de que quando aquele caminhão entrasse ali na pista do aeroporto para abastecer algum avião, eles iam detonar o explosivo, explodiu o caminhão, o que causaria uma explosão sem precedentes na história do Brasil. Ia ser um ato terrorista daqueles que jamais vimos. Iam morrer centenas de pessoas. 60 mil litros de querosene é muita coisa explodindo, tá? Pois bem, não deu certo o plano porque, felizmente, o motorista do caminhão viu que tinha uma movimentação estranha pelo espelho, saiu do caminhão, observou gente correndo e chamou a polícia quando ele viu que tinha uma coisa grudada no caminhão dele. Ele falou, pô, chama a polícia, né? Imagina se o motorista não vê a tragédia que ia ser. Ele mesmo, o motorista, teria morrido. Aí, salvou a própria vida nessa aí. Aí a polícia foi, desarmou o explosivo e prendeu 3 terroristas bolsonaristas. Esse eu posso falar, terrorista mesmo. Eis que eles, por não terem foro privilegiado, foram julgados na primeira instância. Foram condenados a apenas 7 anos de prisão. Só que como alguns são réus primários, os 3 são réus primários, eles só cumprem 1/6 da pena. Aí imagina, foi lá em 2022, passou 2023 o ano inteiro, passou 2024, foram soltos. Soltos! Quem ia matar centenas de pessoas. Aí ficou todo mundo, peraí. Que país é esse? Isso é terrorismo, tá? Algumas pessoas falam, Thiago, quando você chama aí o pessoal do dia 8 de janeiro de terroristas, olha, fizeram lá, mas é diferente de terrorismo. Tá, esse caso é mesmo. Esse caso não tem o que discutir. Como é que esses caras podem estar soltos? Lembrando que um deles, a investigação foi bem mal feita, era um cara que ganhava ali 3 mil reais por mês e ele tinha armamentos que custavam 160 mil reais. Não tem como, não era condizente com a renda dele. Quem deu isso pra ele? A justiça também, não ligou. Porém, o Alexandre de Moraes deve ter visto a notícia, deve ter ficado também consternado, assim como eu, como você, quando deve ter visto, se é que viu a notícia aí de que eles foram soltos há alguns dias. E o Alexandre falou, peraí. Esses caras queriam explodir o aeroporto de Brasília pra quê? Porque eles gostam de fogo? Eles gostam de explosão? Não, senão eles compravam fogos de artifício. Não iam explodir o aeroporto. Eles queriam explodir o aeroporto de Brasília para o Bolsonaro decretar ali uma GLO, garantia lei e ordem, e o Bolsonaro dar golpe de Estado para o Lula não assumir. Era isso. Fim. Então, o processo deles tem que subir aqui para o Supremo Tribunal Federal, porque eles ainda não foram julgados por golpe de Estado. O que eles queriam era dar golpe. Explodir o aeroporto de Brasília não era porque eles são terroristas que querem explodir um aeroporto só por isso. Não. É porque eles queriam explodir o aeroporto para o Bolsonaro poder dar golpe. Eles estavam lá nos acampamentos golpistas. Então suba o processo para mim. O processo subiu para o Alexandre de Moraes, porque todos os que estão sendo julgados por golpe de Estado, investigados, ou já réus, ou julgados e condenados, o relator é o Alexandre. Então ele falou, então vem cá, tem investigação aqui sobre golpe, vocês estão inseridos na investigação. Aliás, o que vocês fizeram é gravíssimo. Vocês tentaram explodir um aeroporto. Então isso enseja o quê? A prisão preventiva. Mas, Thiago, prisão preventiva, eles já não foram condenados, já cumpriram aí parte da pena e tudo mais? Não interessa, porque agora eles são investigados não pela
tentativa de colocar em risco a vida de outras pessoas, que é o motivo pelo qual eles foram condenados a apenas 7 anos de jaula. Não, agora eles são investigados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por golpe de Estado e por outros crimes aí, e que as penas, a gente está vendo, vão de 12 a 17 anos de jaula. No caso deles, pode ter certeza que eles vão pegar muito mais próximo de 17 do que de 12, tá? Então, Alexandre de Moraes já falou, e prenda-os. E agora, olha só que delicinha, eles já são condenados, então não são mais réus primários. Quando condenar esses terroristas a 17 anos de jaula, eles não vão mais ficar 1/6 da pena ou 1/3 da pena, não, vão ficar 17 anos. Se tiverem bom comportamento, talvez saiam antes de 2040, tá? Excelente. E os 7 anos da pena que eles só cumpriram aí, 1/4, vão cumprir o resto também. Excelente. Então, fora das ruas aí, mais 3 terroristas. Tá causando pânico no bolsonarismo, que tá fazendo o Alexandre nos últimos dias. A imprensa só fala aí da tentativa de golpe do Hugo Mota e do Congresso Nacional contra o Lula. A Globo deu aí 1h30 pro bandido ministro do Bolsonaro, ex-ministro, né, felizmente, o Bolsonaro não é mais presidente, o Ciro Nogueira, para ele mentir e atacar o Lula na Globo News. Porém, não deu aí muito espaço para o que está acontecendo aí nas ações do Alexandre. O Alexandre de Moraes mandou aí nos últimos dias prender o guarda-costas do Bolsonaro, convocou os 2 advogados do Bolsonaro para um depoimento ao mesmo tempo. O que se tem ali é que na terça-feira aí, 3 da tarde, vai depor Fábio Weingarten e vai depor Paulo Cunha Bueno, 2 advogados do Bolsonaro, e que a Polícia Federal vai apresentar a eles provas que vai ser muito difícil eles mentirem, porque o depoimento é em salas separadas ao mesmo tempo e os policiais ficam, eu falo assim como antigamente, hoje é assim, né? Ficam no telefone o tempo inteiro em contato. E fulano respondeu o quê? E fulano respondeu o quê? Pergunta tal coisa pra ele. Pergunta tal coisa pra ele. Então é muito difícil de mentir. Um dos 2 ou os 2 podem sair presos, tá? E a prisão do Bolsonaro preventiva pode sair também nos próximos dias. Isso que tá apavorando. Nisso, Bolsonaro convoca a manifestação para hoje. Aí o Bolsonaro falou, 29 de julho, vão aí pras ruas e tudo mais. Carla Zambelli também convocou lá da Itália, onde está foragida, para a manifestação. Aliás, a atualização é do caso Carla Zambelli. Todo mundo falou que ela ia ser presa em poucos dias. Eu falei aqui, deixaram fugir, vai demorar meses para prender a Carla Zambelli. Meses. Fui o único que falei isso. Aí muita gente falou, Thiago, não desanima a gente. Eu falei, olha, aí o embaixador do Brasil na Itália falou, não, ela será presa ainda hoje ou amanhã. Vim aqui com a informação, mostrei o vídeo do embaixador do Brasil na Itália falando, falei, não sou eu, Thiago. Eu tinha dito que leva meses. O embaixador está dizendo que vai a qualquer momento. Não foi preso até agora, e segundo o embaixador do Brasil na Itália, vai levar meses. Agora parece que entendeu aí o embaixador que não é tão simples assim como ele estava achando. Não tem uma busca contra Carla Zambelli sendo feita na Itália. Se a polícia pegar, ela é presa. Mas não tem ali, a polícia vai descobrir onde ela está e vai atrás. Estão até investigando o paradeiro dela, mas dizia que ela estava perto de Veneza, na região de Veneto, na Itália, que é de um lado, se você olhar o mapa da Itália, que é uma bola, é do lado esquerdo para cima da bota ali, que é a Itália. Aí depois falaram que ela estava em Roma já é do lado direito, no meio da bota. E agora falaram que ela está em Nápoles, que se você olhar ali, a bota é mais para baixo ali da bota, perto da sola. Você fala, peraí. Todo o mapa, é como se falasse, olha, não sei onde está alguém no Brasil, ele está entre Fortaleza, Porto Alegre e Manaus, em algum desses lugares aí ele tá, é isso que tá a Carla Zambelli, tá? Então, estão ali fazendo, os trâmites demoram, e aí vai ter uma operação de busca. Se nesse meio tempo a polícia prender a Carla, porque foi parada aí na rua ou coisa do tipo, aí ela vai presa. Então, essa é a situação aí de Carla Zambelli, que inclusive saiu aí matéria na imprensa ontem dizendo que, quando ela for presa, não será solta. E a chance dela ser extraditada é gigantesca. Gigantesca. Então, deu ruim aí pra ela. Ela gravou vídeo aí, eu vi bolsonaristas comentando, nossa, a Carla tá até mais bonita, mais feliz. Bom, a pessoa põe filtro do celular, é claro que vai ficar mais bonita. Aí, vi vários bolsonaristas comentando isso. Ela gravou um vídeo convocando os terroristas aí pra manifestação pró-golpe que vai ter hoje. Nisso, Eduardo Bolsonaro começa a brigar via imprensa com Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio vai estar na manifestação, ele falou que vai estar lá para pregar a harmonia e a paz entre os poderes. Ele falou, peraí. Eles vão lá para atacar o STF, o Tarcísio vai pregar paz.
Eduardo Bolsonaro soltou matéria numa dessas jornalistas do Globo, que eu digo sempre, a matéria sai direto do WhatsApp do Bolsonaro ou dos filhos dele ou da Michelle e vai para a primeira página de O Globo. E aí, segundo essa jornalista, o Eduardo Bolsonaro está irritadíssimo com o Tarcísio, porque, segundo ele, o Tarcísio não é aí alguém que se pode confiar em todo momento. O Tarcísio quer manter uma relação próxima com o Alexandre de Moraes, apesar que os dois não se tem informação de que os dois falam faz aí 11 meses. A última vez que se tem informação de que o Tarcísio falou com o Alexandre de Moraes foi em agosto do ano passado, quando o Alexandre suspendeu o Twitter. Então faz 10 meses, quase 11. Aí o Tarcísio tentou ali sair como salvador da pátria, para uma solução ali, coisa do tipo, e o Alexandre de Moraes parou de atender ligações do Tarcísio. Ele viu, pô, não tem como eu ter relação com um cara que só quer me usar. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro tá bravo porque o Tarcísio foi para os Estados Unidos nesses eventos de lobby que são feitos aí por empresários. Se você não sabe, lobby, que é um empresário oferecer alguma coisa para um político em troca de alguma atitude desse político. O nome disso é suborno, é propina. Nos Estados Unidos, o lobby é legalizado em algumas maneiras. E o lobby e suborno para com agentes estrangeiros, ou seja, de estadunidenses para estrangeiros, esse foi legalizado pelo Trump assim que ele assumiu, no primeiro dia de mandato dele. Então, empresários aí, tem um que era governador de São Paulo, não vou falar o nome, mas governador antes do Tarcísio, pesquisa. Ele tem um grupo que ele reúne políticos nos Estados Unidos, de direita, para quê? Exatamente para isso, para esses políticos conhecerem empresários e receberem dinheiro dos empresários, depois fazerem coisas que os empresários querem, ou seja, faz a corrupção lá, que lá é legalizado, lá pode. Se fosse em solo brasileiro, seriam todos presos. Então o Tarcísio foi lá e o Eduardo Bolsonaro estava lá também. O Tarcísio não encontrou com o Eduardo Bolsonaro e, pior, o Eduardo Bolsonaro queria ali levar o Tarcísio para falar com políticos estadunidenses. Ele acredita que o governador do maior estado do Brasil tem condições de usar o seu cargo para pressionar o governo dos Estados Unidos a ir para cima com sanções ao Alexandre de Moraes, porque o Eduardo Bolsonaro falou que essas sanções sairiam na última semana de maio. Falou, aguardem 72 horas. Aí passou 72, passou mais. Chegamos agora ao fim de junho, passaram 720 horas. Em vez de 3, foram 30 dias e nada. Aí ele soltou matéria na mesma jornalista anteontem, dizendo que, olha, não saíram as sanções porque o governo dos Estados Unidos estava em guerra ali com o Irã, mas agora vai sair, agora vai. Só que ao mesmo tempo ele solta a matéria dizendo que, ó, não tá saindo e a culpa é do Tarcísio. Não é culpa do Eduardo que o Eduardo Bolsonaro não consegue fazer articulação porque o Trump não tá nem aí e ele tá mentindo pros próprios seguidores. Não, a culpa é do Tarcísio agora. O que eu tô vendo aí é um jogo do Eduardo Bolsonaro para com os bolsominions, que é para dizer, tá vendo? O Tarcísio não tá na nossa pauta. Sou eu aqui. Então, se você é bolsonarista e pensa em votar no Tarcísio, nas próximas pesquisas, não. Qualquer um menos ele. Porque o Tarcísio finge, mas ele não tá do nosso lado. É isso que Eduardo Bolsonaro quer plantar na cabeça dos bolsonaristas. Por quê? Porque aí tem chance dele subir nas pesquisas e o Tarcísio não. Porque até o momento ele está estagnado em todas as pesquisas, o Eduardo. E ele quer se cacifar para ser presidenciável e não consegue. E o Eduardo precisa de alguma pesquisa mostrando que ele empata com o Lula, que ele ganha do Lula em um eventual segundo turno, nem que seja da Paraná Pesquisas, para que quando ele, Eduardo Bolsonaro, seja condenado por obstrução de justiça, por ameaça aos ministros, etc., e seja tornado inelegível, ele fala, olha, estão tirando o líder das pesquisas e tal. Quando fizeram isso em 2018, ninguém ligava, né? É engraçado que quando o TSE disse que o Lula não podia ser candidato, todos os institutos de pesquisas tiraram o Lula das pesquisas para não mostrar que o líder não estava na eleição. O Bolsonaro é inelegível triplamente e ninguém tira o Bolsonaro das pesquisas. Continua tendo pesquisa com o nome dele. Já percebeu como a nossa imprensa é suja, é farsante? Porque eles têm que manter o Bolsonaro vivo ali no imaginário dos bolsominions raiz para poder transferir o voto dele para o Tarcísio depois. É isso, por isso que o Bolsonaro está nas pesquisas. Só por isso. Só que agora Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro se voltam contra o Tarcísio. Vamos ver como vai estar o clima aí nas próximas horas, nessa mini infestação aí de terroristas que vai ter na Avenida Paulista. Mas eu já adianto, a relação de Tarcísio e família Bolsonaro vai piorar. E prepara, viu? Vou te dar um spoiler. Nos próximos dias vai ter ataque do Eduardo contra a Michelle,
vai ter ataque da Michelle contra o Tarcísio, só o Tarcísio que fica quieto nessa história, mas quando o Tarcísio age é nos bastidores, para que não saibam que os ataques à família Bolsonaro partiram dele, Tarcísio. Então, tá aí uma briga começando, mega briga entre o filho do Bolsonaro, que quer ser candidato à presidência, e o Tarcísio, que segundo aí o próprio Bolsonaro diz, mesmo a jornalista falou um mês e meio atrás, eu cheguei a falar aqui, o Bolsonaro diz, com o Tarcísio a gente ganha, mas não leva. Ele ganha a eleição, mas a gente não leva. O Bolsonaro já tá bravo que o Tarcísio não quis encontrar autoridades dos Estados Unidos, né? Nem que fossem deputados ou gente do terceiro escalão do governo, não quer usar seu cargo de governador para pressionar o governo Trump. Engraçado, o Trump não era amigo, tem que pressionar agora. O amigo você não pressiona, você faz uma ligação e falou, hello Trump. Não sei como é o inglês do Bolsonaro, imita a voz do Trump, né? Mas vem, oi Trump. Pode sancionar aqui o meu inimigo que está me perseguindo mortalmente, Alexandre de Moraes? Ah, pode, valeu. Não é assim, né? Agora precisa de pressão do Tarcísio. Então já prepara aí para a nova narrativa. As sanções ao Alexandre de Moraes não saem por culpa de Tarcísio de Freitas. Nessa briga, eu torço, obviamente, para briga. Briguem, fascistas. Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra esses malditos. Falou!